Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Drácula, a Última Viagem do Demeter, filme dirigido pelo norueguês André Øvredal, distribuição da Universal, com uma estratégia de marketing que eu considero, no mínimo, curiosa. Nos Estados Unidos nem existe a menção ao nome Drácula no título, que existe no Brasil e em outros mercados, que realmente faz toda a diferença. Eu queria mais esse filme, realmente porque a ideia ela é maravilhosa. Temos aqui a adaptação do capítulo 7 dos Diários do Capitão, da obra de Bram Stoker, que eu adoro. Tem um potencial enorme, e se você parar para analisar nas adaptações de Drácula para o cinema, a viagem do Demeter não é tão discutida assim. Rende algumas boas passagens de mistério e só. Você vai pegar para a televisão, aí pode achar um conteúdo a mais, até mesmo na série de 2020, que está na Netflix, no episódio 2, existe a adaptação desse capítulo também, mas para o cinema é uma novidade. Esse é um capítulo de muita tensão e eu imaginei que seria fantástico levar para o cinema. Esse é um projeto também que já está sendo especulado há mais de 2 décadas. São pelo menos 5 equipes diferentes nessas 2 décadas que acabam, de algum modo, sendo vinculadas à Última Viagem de Demeter. Mais recentemente, em 2021, foi anunciado, então, o André Øvredal, e aí sim, esse filme finalmente tomou um rumo. Mas dentre diferentes ideias para adaptação em 20 anos, uma me chamou a atenção, que tinha o texto do James Hart, que foi roteirista também do filme de 1992. Só que aí, na pesquisa, você pode ver que são diferentes ideias e parece que o estúdio não dá muita prioridade e parece também que os profissionais que estavam com esse filme não colocam como prioridade também. Então era aquele projeto que existia um interesse, mas que alguma hora ia sair do papel e acabou saindo só em 2021. Como eu disse, Drácula tem várias adaptações. Recentemente tivemos o Drácula do Nicolas Cage, da mesma distribuidora. Inclusive, você tem boas possibilidades ainda para pegar o texto e para conseguir trazer uma vertente original, que eu imaginei que seria o caso de A Última Viagem de Demeter. Não vai vincular com adaptações clássicas, não vai vincular com filme de 92, os clássicos da década de 30 ou com os filmes da Hammer. É uma nova perspectiva. E nesse capítulo 7, o que me chama mais atenção no Diário do Capitão, se você nunca leu, eu recomendo, é um texto bem curto e eu acho que vale muito a pena, é que existe um ambiente de mistério em que a moral da tripulação ela é afetada inicialmente por uma presença estranha, e depois, ao longo dos dias, as coisas começam a acontecer, também com a necessidade de trazer uma explicação lógica para algo que não tem lógica, então o texto é muito bem desenvolvido. Então é um mistério com desaparecimentos e uma nova versão do Drácula. Se você for olhar o trailer, vai notar essa abordagem então mais pro terror, também, né, com uso de jumpscares, inclusive com uma trilha sonora carregada para gerar esse ambiente que infelizmente é artificial de tensão. No circuito agora de promoção por conta da greve dos roteiristas e dos atores, o diretor diz que a ideia é de fazer um filme tipo Alien, só que no navio. É uma explicação que ela pode gerar certo interesse, só que aí, levando em conta o texto base, acaba sendo frustrante. Nos primeiros minutos até eu fiquei entusiasmado com uma abordagem diferente, então, a partir da ambientação, do cuidado com o figurino, dessa nova versão de Drácula. E eu tô falando dessa nova versão para imaginar Drácula, também desvinculado daquele personagem já característico do Conde Drácula, em que você vai ter essa vertente do charme como um diferencial. E eu encontrei, na verdade, um filme de mistério, que ele acaba se escorando muitas vezes na violência, só que com um roteiro muito mal feito. Eu entrei na sessão querendo amar esse filme e eu deixei a sessão entendendo perfeitamente o porquê que esse projeto ficou 20 anos no inferno de desenvolvimento. A ideia no papel ela é muito boa, a ideia no papel ela é atrativa. Na prática, o avanço do tempo é um problema gravíssimo. Em 1897, o Demeter surge na costa da Inglaterra, e entre os destroços do navio, a polícia encontra os registros feitos pelo capitão, que relata desde o difícil procedimento de embarcar as cargas na Romênia, até os mistérios que acontecem em alto mar, quando os tripulantes começam a desaparecer. Quem toma destaque na situação é Clemens, interpretado por Corey Hawkins, que ajudou o capitão na Romênia e tenta entender os estranhos acontecimentos. Eu fiquei decepcionado por diferentes razões. O texto ele é sucinto, às vezes a definição do que acontece em um dia em uma linha, ou seja, existia capacidade para você fazer uma adaptação original,
para você conseguir trazer um diferencial numa versão de 2 horas. Opa, tem alguma coisa estranha no navio, tem alguma coisa que está afetando a tripulação e as pessoas estão desaparecendo. Cada dia desaparece uma pessoa à noite. Essa é a problemática. Parece muito simples, na prática, ninguém sabia ao certo o que fazer. Inicialmente até parece que a produção quer brincar de esconde-esconde com o público, optando por relevar situações de conflito, para então apostar em uma aparição assustadora de Drácula. E eu respeito o fato de que a produção pensou pelo menos numa nova formatação de Drácula, o Drácula monstro, o Drácula que busca pelo sangue de qualquer maneira, o Drácula que com isso vai gerar, na verdade, banhos de sangue. Eu só acho que é uma pena notar que em 20 anos ninguém conseguiu observar a superficialidade desse texto. Existe uma dificuldade enorme de situar o interesse na tripulação, e o filme até tenta dar um destaque para o Clemens, um novo personagem, só que isso não é o suficiente. A premissa básica não oferece qualquer dificuldade de interpretação, tem coisas estranhas acontecendo naquele navio, o capitão precisa ser informado e tomar uma atitude, e essa atitude precisa ser planejada, pensada em equipe também. Qual é o grande diferencial? Que aqui é o Drácula monstro, não existe qualquer tipo de interação que não seja em busca do sangue, em busca de mortes violentas. Então todo o suspense que existe, ele é o suspense entre a tripulação. Não existe nada quanto à ritualística do Drácula mesmo, que você vai ver com objetos religiosos, na questão do dia e da noite, que eu já vou falar que é um problema pior ainda. O filme ele oferece muito potencial e ele não sabe trabalhar com seu potencial. E tem coisas no texto que são tão estúpidas que realmente não dá para acreditar. Um grande foco de interesse é onde é que o Drácula está escondido. O filme te oferece essa resposta desde cedo, tá? O filme ele não vai conseguir lidar com dia e noite, o que deve acontecer, você vai buscar na noite a resolução do conflito, poxa, mas é justo na noite que ele aparece. É mais ou menos o seguinte, se alguém fosse fazer uma nova adaptação de Titanic e mostrar o iceberg muito cedo, o capitão já sendo informado do iceberg, o capitão sabe do iceberg e decide bater no iceberg porque esse era o destino do Titanic. Exatamente a mesma coisa que acontece em A Última Viagem de Demeter, e aí voltado pro esconderijo do Drácula. Tipo, tá ali, mas ninguém sabe o que fazer e não dá pra mexer nessa ritualística do Drácula. Então o filme precisa contornar isso e não contorna de maneira criativa. Faz isso de maneira bem estúpida. Toda a simbologia do dia e da noite para um longa desse gênero é descartada. Os grandes eventos e as grandes ameaças ocorrem só de noite porque é mais fácil gerar o terror assim. E durante o dia você mostra apenas algumas cenas isoladas do navio e tá ótimo. A passagem do tempo é um problema muito sério. Uma coisa é a base literária de você descrever o que está acontecendo num dia em uma linha e deixar para o espectador fazer os ajustes. Outra coisa é você fazer adaptação para o cinema, em que você precisaria trazer complementos, oferecer complementos, mas não faz isso. Não tem como não levar em conta crateras desse roteiro, até mesmo pro texto base, tá? Pro capítulo 7. Coisas básicas que precisariam ser abordadas e nem sequer são tocadas, porque aí criaria um dificultador nesse texto. Criaria um empecilho para lidar com os novos personagens. Na minha opinião, o problema do filme é o seguinte: existiu uma ideia de fazer o Drácula versão monstro. Então existe o referencial de Alien que o diretor falou, e é uma ideia ok, interessante. O problema é que os personagens do navio não foram escritos para interagir com esse Drácula monstro. Você vai ficar com algumas cenas de mortes, personagens unidimensionais e nada mais. Eu gosto do André Øvredal, os filmes anteriores dele conseguiu uma boa visibilidade desde o começo da sua carreira, Trollhunters de 2010, Autópsia de 2016, e aqui eu acho que ele está muito limitado pelo que o estúdio também precisa. Tá, você quer falar sobre A Última Viagem do Demeter com o Drácula? Com esse teu Drácula original, versão monstro? Certo, só que aí você precisa fazer uma integração com um novo personagem destaque para a roda continuar girando e para deixar a porta aberta, quem sabe, para uma continuação. Para Drácula, A Última Viagem do Demeter, nota 4. Sobra o bom design do monstro, o cuidado no navio, que não é o suficiente, eu acho, para uma produção desse tipo, que é uma produção com investimento considerável, até perto da casa dos 50 milhões de dólares. Marketing do filme nos Estados Unidos é inexistente, eu mencionei o título, né? O título não é nem um pouco chamativo e não faz sentido não dar destaque para o Drácula, se é um filme sobre o Drácula também. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!